Lá onde estavam os prédios do World Trade Center, só fumaça. O corpo do Papa João Paulo II acaba de chegar ao sagrado da Basílica de São Pedro. O povo aplaude emocionado. O trecho mais atingido foi este, entre as cidades de Mito e Naka, a 140 quilômetros ao norte de Tóquio. O jornalismo possui muitas vertentes. Entre elas está o jornalismo internacional, com seus correspondentes e enviados especiais. Mas você sabe qual é o papel dessa editoria? O jornalismo internacional não tem muita diferença do jornalismo que se faz no local ou no nacional. Na verdade, ele tem o papel de retratar fatos distantes para populações que estão em um determinado lugar. Para mim, o jornalismo internacional tem o objetivo de derrubar barreiras, preconceitos, porque ele traz aquilo que é de fora, culturas de fora, para dentro de um país. Então, a principal razão do jornalismo internacional, na minha opinião, existir é para tentar aproximar mais o mundo. Se a gente trata de jornalismo internacional como uma editoria, assim, geralmente ela cobre questões de política e economia, né? Mas ela pode cobrir também, às vezes, assuntos esportivos, assuntos de cultura. Cada jornal tem uma forma de tratar, né? Por exemplo, tem alguns cadernos que tem alguns jornais que o jornalista nacional acaba sendo denominado como Mundo, Editoria Mundo, outros Editoria Internacional, né? E vai depender muito, a partir dessas formas de identificação dos temas e dos acontecimentos, a forma com que os jornais ou sites ou própria televisão, né, se a gente for tratar, também trata o assunto. O jornalismo internacional, ele depende exclusivamente do desenvolvimento tecnológico. Foi isso que eu percebi com a minha pesquisa. Por exemplo, por mais que a gente pense que o jornalismo internacional ele é posterior ao jornalismo diário, não, o jornalismo internacional começou antes. Na era das grandes navegações, por exemplo, em locais da Europa que tinham grande circulação de mercadoria, grande circulação de dinheiro, já existiam pessoas que criavam notícias internacionais para aqueles viajantes que passavam por ali. Isso acontecia na Holanda, por exemplo. Com o desenvolvimento do telégrafo, no século XIX, as informações puderam percorrer distâncias muito mais longas em muito menos tempo. Por mais que hoje em dia a gente tenha isso instantaneamente, naquela época era um avanço muito grande. Ter uma notícia que aconteceu ontem, chegar 3 dias depois, por exemplo, no lugar de origem. As agências de notícias surgiram em meados do século XIX com a agência Havas. Naquela época, as principais informações e notícias do exterior eram enviadas por telegramas. Mas será que com a internet o jornalismo internacional ainda é tão ligado a essas empresas? Uma coisa interessante é que se pensou durante muito tempo que a popularização da internet, a popularização da comunicação ultra rápida, digamos assim, iria diminuir o papel das agências de notícia, por exemplo, né? Já que, bom, como o mundo está se comunicando fácil, as pessoas acabam conseguindo transmitir as informações. E o que se vê é um movimento quase que contrário a isso. Assim, as agências de notícia continuam com um papel muito importante, principalmente por quê? Por causa da questão da credibilidade. Hoje a informação ela é divulgada por 3 grandes agências de notícias no mundo, a Reuters, a France Press e a Associated Press. E isso empobrece, isso torna o mundo de volta aos anos 70 e 80, que era bipolar. Tu tem só o lado bom e o lado ruim. Pelo contrário, o mundo é cada vez mais multipolar. O mundo é cada vez mais... Não tem mais 2 lados no jornalista, tu tem 50 mil lados. Isso é um ponto positivo. Então, não pode as agências limitarem a informação. Só que aí nós chegamos a um problema. Como tu faz isso com cada vez redações mais enxutas, com cada vez menos investimento em jornalismo, com cada vez menos viagens, cada vez menos coberturas. Então, o risco é cair só na linguagem pausterizada das agências. Como se quebra isso? Investindo em repórteres. O Brasil não possui agências internacionais de peso, né, que distribuam material, que apurem, que tenham jornalistas realmente trabalhando de uma forma consistente fora, né? E são pouquíssimas agências internacionais de peso, assim, como a CTAF, a Reuters, a ANSA, a própria BBC, a France Press, são agências que já têm um nome, que às vezes têm mais de um século de existência. Então, e querendo ou não, essas agências elas foram estruturadas a partir de interesses e conceitos diversos dos conceitos que a gente tem na América do Sul ou que a gente tem no Brasil, né?
É essencial, a meu ver, que para um aumento da qualidade da informação internacional e que essa informação seja adequada, digamos, aos interesses que o público brasileiro tem, que o Estado brasileiro tem, que você desenvolva formas de uma cobertura brasileira das questões. A produção de informações que cruzam fronteiras aumenta com a internet. O acesso a informações de outras partes do mundo fica facilitado. Isso transforma o trabalho do jornalista. Então é muito mais legal hoje, tu sabe um negócio do outro lado do mundo, uma cultura diferente, um negócio legal de fazer e tu como jornalista lançar luzes sobre aquilo e trazer à tona, né? Um assunto que às vezes o mundo não conhece. Então eu acho que fica mais fácil, esse é o papel do jornalista hoje, escolher. Hoje a gente passa 90% do dia descartando informação, porque a gente vive uma avalanche de informações. Então a gente faz normalmente descartar, essa é relevante, essa não é, sempre tendo como premissa o que é importante para o público, né? E eu estou lembrando aqui, por exemplo, da questão do 11 de setembro de 2001, em que as informações foram muitas e foram rápidas. A internet naquele momento, em 2001, ela já estava bastante estruturada, né? E acaba que você aumenta um fluxo e há um bombardeamento, às vezes, de informação que é difícil até de você conseguir seguir linhas assim, de raciocínio. É tanta informação que a gente se perde um pouco. Eu acho que o jornalismo internacional ele perdeu um pouco da força que ele tinha no início, lá na década de 80, na década de 70, que mesmo com as dificuldades, os jornalistas eles estavam na rua, eles estavam sendo repórteres. Hoje em dia acontece um fenômeno, a repórter está em Paris fazendo uma passagem, mas ela está falando de uma informação que aconteceu na Alemanha, por exemplo. A pessoa não está lá, ela está só retransmitindo uma informação que qualquer jornalista dentro da emissora poderia fazer. A internet e os aplicativos de celular fazem agora parte do trabalho de quem apura e produz as informações. Com apenas alguns toques, a matéria já pode ser enviada para o veículo de comunicação. A possibilidade de edição de vídeos, edição de texto, edição de imagens, né? Você pode fazer uma reportagem inteira só com o celular, né? Então assim, e transmitir ela, né, sem precisar passar por uma rede, um cabo e tal. Nesse sentido, a internet ela é um auxílio muito grande ao trabalho do jornalista. É um auxílio assim que às vezes a gente para conversar com jornalistas mais antigos, assim, eles não conseguem acreditar no ponto em que se chegou de desenvolvimento tecnológico, né? Aí é claro que a questão é que o desenvolvimento tecnológico só, ele vai garantir uma velocidade, vai garantir talvez mais informações, mas a qualidade das informações é outra história. Eu sempre uso as redes sociais, sempre uso a internet para potencializar o alcance do trabalho que eu faço. A cobertura da renúncia do Papa Bento XVI, por exemplo, no Vaticano, eu fiz muito usando apenas o iPhone, usando apenas um smartphone, com a ideia de ver se é possível aquela ideia do repórter fazer tudo com um celular. E foi legal, eu gravei vídeos, transmitia pela internet, gravava microvídeos assim e colocava no Twitter. Gravei até um comercial que foi ao ar na RBS anunciando a matéria do dia seguinte com o iPhone. Uma qualidade legal, assim, sabe? Razoável, que dava para televisão. Então, eu acho que hoje a internet ela é uma ferramenta que não é boa nem ruim, ela tem que ser usada para potencializar o trabalho do jornalista. Hotéis, viagens e lugares diferenciados fazem parte da vida de quem é jornalista internacional. Com essas distinções, criou-se um vínculo de que ir para o exterior é ter glamour. Seria então um prêmio para o profissional que é competente? Eles têm que conquistar aquele espaço, eles têm que adquirir um status para poderem estar na Europa, nos Estados Unidos ou no Japão, por exemplo. Ele tem que ser uma pessoa que saiba ver o que é notícia, porque muitas vezes ele vai trabalhar sozinho. Um profissional de televisão muitas vezes vai ser o próprio cameraman, ou vai ser o repórter, vai ser o produtor, vai ser o editor, ele vai fazer tudo sozinho. Existe sim uma glamorização do jornalismo internacional, uma certa síndrome de Clark Kent, assim, porque de meio super-homem, assim, porque é meio mito, né? Claro que é bom viajar, é ótimo tu testemunhar as coisas acontecendo na tua frente, a história praticamente acontecendo na tua frente, né?